Bom dia a todos e todas. É com muito prazer que abrimos as sessões de comunicações da 15ª Semana dos Clássicos da FEUSP. Esse evento que já é um clássico da Faculdade de Educação e que visa a mostrar a relevância de investigar temas da educação em suas conexões com o pensamento antigo. E mostrar essa possibilidade, sobretudo para os ingressantes do curso de Pedagogia da FEUSP. Esse ano, por conta desse momento triste que vivemos, adotamos esse formato remoto. Como o professor Marcos disse ontem, é frio e anticlimático, mas é o meio que encontramos para manter a tradição da semana. Hoje temos nessa mesa, cujo eixo temático é estudos clássicos e educação, Bárbara de Abreu Freitas, formada em filosofia pela Universidade Federal São João del Rei, focando em filosofia antiga. Atualmente faz mestrado em filosofia antiga pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é professora do ensino médio de filosofia e sociologia para escolas estaduais e privadas do estado de São Paulo. É professora, minha colega da rede estadual. Então, Bárbara, o espaço é seu, fique à vontade. Bom dia a todo mundo, obrigada aí, né, pela essa participação. Estou bastante feliz aí de estar participando desse evento. Há muito tempo que eu queria estar participando, né, desse evento de estudos clássicos da FEUSP, mas por uma questão aí de região, né, agora que eu estou aqui em São Paulo, mas nesse formato online, né, então ajudou bastante a gente essa participação, né. Então, para mim é uma honra estar aqui. O que eu vou apresentar para a gente hoje aqui, né, é uma parte, então, da a minha dissertação de mestrado, que está basicamente pronta já, né, onde eu foco, né, meus estudos, né, nesse conceito de piscagogia, no Fedro, de Platão, né, e aí eu vou apresentar, então, um recorte específico que eu faço, né, sobre o diálogo, né, sobre essa análise do conceito, né, no diálogo como um todo, e mais do que isso, né, como que a gente pode usar, então, entender a pedagogia como um modelo, né, de aprendizado, como um modo aí, pedagógico, por assim dizer, que Platão está propondo ali no diálogo, né? Então é isso, eu vou fazer a minha leitura um pouco dinâmica, e depois então, a gente pode conversar um pouco mais, tá? Bom, o diálogo Fedro, né, ele é amplamente estudado, né, pela tradição filosófica, e embora ele seja complexo estruturalmente, se a gente juntar, né, os principais temas dele, né, que é Eros, alma, retórica, dialética, a gente pode dizer, e na minha humilde opinião, é uma das mais belas exposições de Platão. Né? Nós procuraremos entender, né, durante essa comunicação aqui, um entrelaçamento desses vários temas, embora distintos, né, aparentemente, mas que eles se unem se a gente analisar o Fedro como uma exemplificação do discurso psicagógico. Porém, né, antes da gente entrar, né, propriamente no diálogo, né, no sentido que esse termo ele aparece no diálogo, a gente precisa entender, né, o que significa psicagogia, né, e como que ele aparece em outros textos, né, em outras fontes ali contemporâneas da Platão, né. Então, o termo psicagogia, né, em conjunto com outros cognatos, eles são formados, né, do substantivo psique, né, e o verbo agen, né. Então, psicagogia é o substantivo, né, que substantiva a atividade. Psicagogeu, né, seria a forma verbal que vai expressar a ação de conduzir as almas, e psicagogó seria a forma adjetiva aplicada ao responsável pela atividade da condução da alma. E psicagogion seria o local onde ocorre as atividades. Então, de forma geral, né, psicagogia seria a condução das almas. E a gente vai ter aí vários cognatos, né, várias formulações ali que vão aparecer, né, nos textos clássicos. Né. Termos cognatos, né, a psicagogia, elas vão aparecer na tradição grega, sendo usados no sentido de invocação da alma dos mortos, né, e com o sentido de fascínio e encantamento por meio dos discursos. Então, ora vai ter sentido de invocação, de conjuro, ora como meio de encantamento e de condução por meio do discurso, né, falado. Então, como exemplo, né, a gente nota na tragédia de Ésquilo, né, os persas, no verso 687, né, o fantasma de Dário ali, ele é chamado, né, ele é invocado com gritos estridentes, né, que convocam, né, com o termo convocar, né, que a gente pode traduzir aqui como o termo psicagogoi, né, então ele é convocado, invocado, né,
Ele tem, então, ele tem um chamado ali do Hades, né, para ele vir ao mundo dos vivos, né. Neste trecho, a gente nota a prática ali do Piscagogói, né, que é aquele que invoca a alma dos mortos. Na peça Eurípides, da peça de Eurípides também, Alcestes, no versos 1128, a gente nota na fala de Heracles, né, o uso do termo Piscagogon, que vai se referir então, ao criador de espíritos. Também possui também o mesmo sentido de conjurador, de invocador, né, dos mortos ali. Já em Aristófanes, na peça dele, né, As Aves, no verso 1555, o termo ele é usado no sentido ligado à prática de invocação dos mortos, porém ele é adjetivado, né, a Sócrates, né, ali o Sócrates é descrito como piscagogói, né. Aí a gente tem uma dupla interpretação, né, por assim dizer, né, tem alguns comentadores que vão dizer que pode se referir a Sócrates como aquele que vai conjurar almas, né, podendo tanto ser uma sátira, né, a importância que Sócrates dava à alma dos mortos, né, como a gente vê, né, em outras peças dele, das comédias, né, como As Nuvens, né, que você tem essa sátira, né, feita a essa ideia de Sócrates, né, que dava importância ao cuidado da alma, ou mesmo pode ser também uma alusão ao fato de Sócrates conseguir encantar seus ouvintes, né, por meio dos seus discursos, né. Então, Sócrates, né, ele era muito conhecido, né, com essa habilidade, né, de fala, né, e de convencimento. Então, a gente pode ter essa dupla interpretação e do qual Aristófanes estaria ali se referindo quando ele chama Sócrates de piscagogó, né. Em Isócrates também nós temos esse termo, né, ali já bem contemporâneo a Platão, nós temos esse termo sendo usado em 2 discursos dele, né, no Nicócrates e no Évagoras, né. E nesses 2 discursos, nós notamos o termo, ele está ligado ao poder que o discurso tem realmente de encantar e fascinar. Então, já em Isócrates, esse termo, ele já passa a ser usado como um sentido ligado aos discursos, e não como conjuro, né, como encantamento da alma dos mortos, né, como em alguns textos, né, mas aqui realmente como encantamento por meio dos discursos, né. O termo piscagogia, ele vai aparecer em outros diálogos de Platão também, não só no Fedro. A gente tem aí, né, ele sendo usado em 261, né, no Fedro, mas ele também é usado nas leis, no trecho de 909b, e em Timeu 71a, tá? E é interessante de notar que nas leis, o termo, né, ele é usado na mesma linha com 2 sentidos, e é isso que é intrigante, né, de pensar, porque se a gente pensa que Platão está fazendo uma transposição, né, por assim dizer, está pegando um termo dali do seu contemporaneidade, né, da sua época, né, e ressignificando, ele também faz o uso do termo tal como era usado, né, pelas pessoas ao seu redor, né. E ali nas leis a gente vai ter esse uso distinto na mesma ali, muito próximo do outro, né? Tanto ele vai usar como representando as práticas de magia, né? Que é criticando, por assim dizer, essas pessoas que praticam a magia, como também a gente vai ter, então, o uso como forma de persuasão, né? E no Timeu, o termo é usado mais como conjuro mesmo, né? Então, a gente pode dizer aí que Platão está usando o termo piscagogia, né, ora como um sentido que ele está propondo, ora como um sentido mais usual, né? E a gente vai ver que no diálogo Fedro, ele vai criar mesmo, ele vai denominar, né, um sentido mais próprio a esse termo, tá? Então, a gente pode dizer que talvez Platão esteja formulando um tipo de psicogia, né, transposto, né, de seus outros significados, né, e apresentando ele como uma condução da alma por meio dos discursos, mas não qualquer tipo de discurso, como a gente vai ver, né, mas um discurso filosófico, um discurso por meio da dialética, tá? Então, nós podemos entender, dentre essas várias formas, né, de visualizar o diálogo, né, que a psicogia ela vai amparar o diálogo Fedro como um todo, né? E ela vai unificar, né, na minha interpretação, né, na interpretação que eu faço do diálogo, a psicogia ela unificaria todos os temas presentes ali, né?
Então, a gente pode dizer que Sócrates ele vai conduzindo pouco a pouco o Fedro, né, que é essa personagem, né? Então, quando ele define a retórica como pedagogia, na parte final do diálogo, ele está ali colocando nome a uma prática que ele está fazendo desde o início. Então, ao mesmo tempo que ele está explicando o que é pedagogia, ele está aplicando também a pedagogia ali com a personagem Fedro, né? E ele vai conduzir o Fedro, então, de uma noção de retórica e de Eros, né? Que é uma crítica que ele faz, né? A noção de retórica ali contemporânea dele, e há uma noção de Eros também presente nesse discurso, né? Que ele vai trazer pela personagem Lísias, né? E vai conduzir, então, Fedro para uma nova proposta, né? Então, a gente pode dizer que o diálogo ele tem uma forma meta-explicativa, né? Porque ao mesmo tempo que ele explica o que é a pedagogia, ele também está aplicando, está usando, né, fazendo uso dela pela condução da personagem Fedro ali, tá? Então, mesmo antes do termo, né, ele ser mencionado lá em 261A, né, que já mais para metade do diálogo, né, mas para o final, na verdade, então, antes de ser mencionado, a gente já pode notar que nas primeiras linhas do texto, a gente já estaria ali presente, por assim dizer, essa ideia de condução, né? Então, a primeira linha do texto, ela já fala, né? Sócrates perguntando para Fedro, né? Para onde, de onde, né? Para onde você está indo? Né? De onde você veio e para onde você vai, né? Na verdade, aí o Fedro está vindo, então, dessas lições de retóricas, né? Ele estava ali sendo ensinado pelo logógrafo Lísias, né? E ele estava ali tentando treinar esse discurso que ele tinha aprendido, né? Decorar, por assim dizer, esse discurso que ele tinha aprendido com Lísias, e aí, ao encontrar com Sócrates, ele vai se propor, né, a convite de Sócrates, né, que se mostra muito curioso, né, pelos discursos, a investigar, né, entender esse discurso de Lísias, né, e aos poucos, Fedro vai então ser conduzido para essa proposta desse discurso filosófico, dessa nova retórica, né, dessa proposta de retórica que Platão então está formulando, né. Então, a gente pode dizer, né, que o diálogo ele começa com uma percepção errada, por assim dizer, de pedagogia, e vai caminhar para a direção certa. Por que a gente diz que é uma percepção errada? Porque nós entendemos que a pedagogia ela acontece com todas as formas de discursos persuasivos, né, tal como Sócrates já tinha proposto, né? Mas, e aí o termo errado, né, que é aqui bem platônico, né, no sentido de que ele estaria ali sendo conduzido por um discurso retórico, tal como a retórica clássica entendia, né, e vai caminhar, então, para esse discurso retórico, filosófico, dialético, tal como Platão está propondo, né. Talvez a maior dificuldade da gente entender, então, essas questões em Platão seja os termos correlatos que ele está utilizando, né, ele está usando os mesmos termos, ele está se propondo a fazer uso dos mesmos termos, mas com sentidos diferentes, né? E ele não era o único, né? Como a gente sabe, né? Sócrates também estava disputando o sentido de retórica, o sentido de filosofia, né? Mas ele então está jogando com isso, né? Disputando esse sentido e vai então colocar como se a forma dele conduzir, a forma do discurso proposto seria a forma correta, né? Então Sócrates vai conduzir o Fedro, né? Desse fascínio pela falsa retórica, né, nas palavras dele, para gradativamente entrar, né, e se fascinar pela retórica, que ele chama de retórica verdadeira, né, que seria a retórica filosófica. Então, ele vai caminhar, por assim dizer, de Lísias para Sócrates, porque a gente vai notar, sim, né, essa influência e a crítica direta ao discurso de Sócrates ali no Fedro, não só na parte final, quando ele vai criticar diretamente, né, vai ser mencionado o nome dele, mas também pelo tipo ali de discurso que está sendo proposto, inclusive no primeiro discurso que Sócrates se faz, né, tentando ali jogar com um discurso semelhante ao discurso de Lísias, né, então a gente vai ter ali várias semelhanças, né, então os comentadores vão notar algumas semelhanças no estilo de escrita, né, e então ele caminha, por assim dizer, de Lísias para Sócrates, né? Depois ele vai então caminhar, né, para a verdadeira retórica, né, para a filosofia, né, que vai usar da dialética, da diálise, né, para chegar ao conhecimento, no caso, para definir o que é realmente o Eros, né. Bom,
E isso, né, essa metamorfose discursiva que nós vemos aqui no Diálogo Fedro já mostra já o quanto Platão era um exímio literato, né? Porque ele vai, então, né, se passar pelo discurso de Lísias, vai se passar por um discurso de Sócrates, né? Então ele tem ali essa habilidade de se metamorfosear, realmente se fazer passar, né, por esses escritores, né, por esses grandes sábios daquela época. Se a gente seguir a leitura do neoplatônico Proclo, né, as primeiras palavras do diálogo, né, elas não são corriqueiras, né, nem meros enfeites dramáticos, né, mas elas podem ser complementos a argumentos filosóficos. Né? Então, eu acho bem interessante essa atenção que a gente dá, né, as primeiras palavras, né, as primeiras frases ali, né, do diálogo, porque elas já apresentam ali não só uma ambientação mesmo, né, mas elas apresentam realmente alguns complementos ao que ele vai desenvolver, né, durante o diálogo. Né? Então, os epílogos eles vão anunciar, né, os temas mais significativos do diálogo. A gente pode interpretar dessa forma. Como comenta o Burnett, que no seu artigo, ele tem um artigo bem interessante, né, chamado Primeiras Palavras, né, ele fala que as cenas de abertura seriam como uma abertura de uma ópera, qual se anunciaria os temas importantes da peça, né? Então, a pergunta para onde, de onde, ela mostraria certo movimento, né, deslocamento, né, ressaltando que o diálogo é uma espécie de caminho, uma mudança de ambiente, de entendimento de certos termos, né? Então, ele vai mudar, né, alguns termos como retórica, psicagogia, eros, filosofia, né? Então, já mostraria já uma espécie de condução, né? E o Fedro, então, pode ser visto nessa perspectiva como um diálogo de viagem, né, de transição. Então, ele começa com essa pergunta sobre caminho, né, que se vai percorrer, e termina dizendo, inclusive, vamos embora, né? Então, é interessante como se fecha, né, esses dois, né, no início, né, e no final, né, já mostrando certo deslocamento. Então, o diálogo, ele narra a jornada também, né, da alma, né, ali na Palinôdia, ele vai narrar a jornada da alma, né, de ascensão e queda, né, pela metáfora dos cavalos alados, enfim, a gente teria ali vários elementos que poderiam sinalizar para essa noção aí de mudança, né, de percurso, né, de condução que o diálogo estaria apresentando. E se a gente analisar, né, atentamente, a gente for um pouquinho mais a fundo, né, explorar alguns temas, alguns elementos, né, exteriores ao diálogo, né, como o cenário espacial, né, a saída dos muros da cidade, né, que eles estão aí saindo dos muros, né, para ler o discurso, né, de Lísias, né, eles saem dos muros, né, o local onde que vão ser proferidos esses discursos, já mostrariam, já, né, na nossa interpretação, elementos psicagógicos também, né. Segundo essa nossa leitura, a descrição atenta desses cenários, ela vai para além de um recurso literário, mas pode ser entendido como entender o ambiente e o cenário como parte da condição filosófica proposta no diálogo, né? Então, para tratar dessa nova proposta de retórica, Sócrates vai caminhar para além do muro da cidade. Ele vai se afastar literalmente da polis, né? Local onde que a retórica clássica ela era aplicada, né? Então, buscando de forma metafórica um afastamento, por assim dizer, dessa forma de pensar, né? A comentadora Asmin, né, ela tem um artigo bem interessante que ela vai tratar sobre a pedagogia. Ela vai ressaltar que esse afastamento da polis, né, quando ambos se afastam da polis, eles ambos estão então à mercê de uma pedagogia, né? Ambos estão sofrendo uma xenagogia, né, por assim dizer, né, uma condução para fora da cidade, para um lugar estrangeiro, né, que é estranho para ambos, né? Além disso, né, também como nos lembra a professora, né, Miriam Peixoto, lá do FMG, ela também tem um excelente artigo sobre isso. Ela fala que para examinar algo é preciso se afastar, né? É preciso então um distanciamento, né, espacial e metafórico. E Sócrates faz isso, né? Para fazer um exame crítico da ação do orador, do discurso, ele se afasta, por assim dizer, né? Ele vai aí para um outro ambiente que é estranho a ele. O caminhar desses personagens, né, para um novo lugar pode ser referência, inclusive, né, da alma, né, que é definida como movimento, lá em 245C.
E assim, né, os seus deslocamentos indicariam o movimento feito de suas almas. Além disso, né, aquele pequeno riacho que ambos estão atravessando, eles podem ser interpretados como uma fronteira, né, que está sendo cruzada, né, uma nova forma de pensar que está sendo proposta, né, ao se cruzar aquele riacho. Assim, Fedro, ao caminhar com Sócrates, ele está sendo conduzido a repensar a questão. E o ambiente exterior, ele pode ser interpretado, então, como uma forma de reforçar isso, né? Inclusive, ao atravessar o próprio riacho ali, o estilo de escrita de Platão também muda, né? Ele vai apresentar ali, né, durante o lugar onde ele se repousa, né, uma linguajar, né, mais mítico, mais sensual, né? Então, até a forma, né, de escrita de Platão também pode ser interpretada, por assim dizer, sofrendo essa mudança, né? Outros aspectos cenográficos, né, de especial interesse é o fato de que Sócrates está descalço, né? Ele tinha costume, né, de andar descalço, né? Mas em comparação com Fedro, que caminhava, né, caminhava com calçado, né? Então mostra que ele estava ali preparado, né, por assim dizer, para o fato de que poderia acontecer, né, atravessar o rio ou não, né? De analisar os aspectos dramáticos também, né, como formas metafóricas, né, de demonstrar os conceitos de Platão, nós podemos inferir que o fato de Sócrates estar descalço denota que ele estava sempre, então, preparado para as diversas situações, e assim buscava adequar seus discursos aos diversos tipos de almas e ambientes, né, contrário, então, àqueles que buscavam um lugar e um tipo, né, comum para aplicar seus discursos, né, como Fedro, que só estava de um jeito devido à previsão anterior de onde ele estaria. Então, só corrigindo, né? Fedro também estava descalço, né? Eu acabei me confundindo, mas não porque ele estava sempre preparado, mas é porque ele já sabia, que ele já tinha já em mente, né? Que ele estava seguindo ali os conselhos do médico, né? Para ele caminhar, né? Então, ele já sabia por onde ele ia passar. Ao contrário, Sócrates, ele estava descalço, né? Mas porque ele estava ali sempre preparado, né, para as diversas situações que ele poderia, então, se passar, né. Além disso, os elementos dramáticos do diálogo mostram que apenas temas sublimes devem ser tratados, né, pois os grandes temas, a grande temática, ela vai girar em torno do sublime, Deus Eros, né, dessa força condutora. A atitude de ambos, né, ao repousarem tranquilamente à sombra de uma árvore, mostraria que para haver a condução é necessário que a alma esteja relaxada, tranquila para escutar, né? O véu, né, que Sócrates vai se cobrir quando ele vai proferir seu primeiro discurso, né, vai denotar então sua reprovação, sua vergonha, né, na forma como ele vai então descrever Eros, né, como prazer, como proveito, né? Outro elemento é o sol tá a pino, né? Eles estão ali num período ali perto do almoço, né? Por assim dizer, então o sol está bem iluminando eles, né? E o que faz eles ficarem mais tempo dialogando, né? Porque eles ficam ali mais tempo porque o sol está muito forte, né? Então isso pode ser interpretado como uma força, né? Resplandecente das ideias que está iluminando ali o discurso. Então a gente pode assim ir bem além aí das palavras mesmo, do discurso que ambos ali, do diálogo, né? Que ambos estão tendo, e interpretar mesmo o cenário, né? Os elementos dramáticos, cenográficos como algo que realmente contribui, né, para a nossa análise do texto, né. Além disso, né, a valorização do mítico, do poético, né, também poderia ser ali algo importante para entendermos a psicologia, né. Lembremos que no final da Palinódia, Sócrates diz que ele fora forçado por Fedro, né, a formular esse discurso de forma poética, né. A gente pode entender que, por forçado, o fato de Sócrates tentar buscar, então, uma linguagem, né, que vai ser atrativa à Fedro. Então, para mostrar a necessidade da filosofia se atentar para a retórica, Platão constrói, então, em Fedro, né, no diálogo, né, um discurso que faz uso fortemente dos mitos. O Fedro, né, que é seu único interlocutor, né, isso é uma coisa interessante também, né, que temos ali um único interlocutor presente, né, porque nós teríamos aí outros interlocutores ausentes, né, que estariam ali também
situados, né, no diálogo, mas que não estão ali presentes, ele mostra, né, então o Fedro ele mostra desde o início um interesse muito grande por questões míticas, né? Então ali quando eles estão passando, inclusive pelo riacho, né, eles citam o mito, né, do deus Bóreas. Então ele conhecendo bem, né, esse seu jovem amigo, né, e Sócrates diz, né, se eu conheço bem Fedro, né, ele vai então tentar penetrar na alma do seu interlocutor, né, usando de uma linguagem que é familiar. Então é basicamente isso que Sócrates está fazendo, né? Está buscando um interesse comum, uma linguagem comum para cativar o seu interlocutor. A princípio, a gente acha que o diálogo na verdade, é Fedro que está conduzindo Sócrates, né? Porque ele convida, né? Então, ele é convidado a acompanhar Fedro, né? Pelos seus interesses nos discursos. E aí, só que a gente vai notar que durante o percurso, Sócrates ele vai se deixar ser guiado por Fedro, né? Ao estrangeiro, porque ele não conhecia muito bem, né? Ele não conhece, ele diz que ele não tem interesse, né? Pelo estrangeiro. Ele vai se atentar a esse discurso lisiano também, que Fedro está ali, está lendo, mas pouco a pouco ele vai conquistando a alma de Fedro e vai conduzindo ele, então, para esse discurso filosófico. Então, a gente pode supor, né, que um dos objetivos de Platão, né, ao escrever o Fedro, é mostrar como o Eros ele pode ser usado a favor da persuasão, né, e buscando, assim, convertê-lo a favor da filosofia. Então, Sócrates, ao notar o amor que o Fedro ele tinha, né, por esse discurso, né, pelos discursos de forma geral, né, ele busca, então, usar esse mesmo amor a favor da condução ao discurso filosófico, né, o amor à filosofia. Assim seria, né, o amor, o Eros, essa forte ligação e admiração, né, que vai fazer, então, que a psicologia aconteça. Em outras palavras, Platão constrói um método, né, a gente pode falar de método, né, uma maneira aí de conduzir a alma pelo tipo certo de logoi, né, que ele vai, então, chamar de psicagogia, tá? Quando o Fedro ele vai iniciar a sua leitura do discurso Lísias, Sócrates ele se admira, né, mas não pelo discurso em si, né, que ele está lendo de Lísias, né, porque ele critica, ele apresenta críticas ali severas a esse discurso, mas ele se admira pelo efeito que ele possui na alma do Fedro, que ao ler, né, ele é descrito como se ele se iluminasse, né, mostrando-se extremamente tocado, né, então ele fica encantado pela forma como aquele discurso ele tem ali um impacto sobre Lísias, né, sobre Fedro, né. Sócrates, desde o início do diálogo, ele se apresenta, né, como um amante do logoi, né? Ele é descrito, inclusive, em 228c como um doente, né, para ouvir discursos, né? Contudo, como mostra diante no diálogo, Sócrates chama o tipo de pessoa que busca, né, tal como ele, a filosofia, de destro, né, como referente à mão direita, né, contrário ao canhoto, que seria a mão esquerda, que é aquele amante frenético, né, que deseja o logoi pelos prazeres que ele oferece. Então ele vai fazer essa separação, né, entre destro, né, e canhoto, né, ligando então o tipo de logoi, né, um logoi aí que é ligado aos prazeres e um logoi que ele está propondo então que é ligado à filosofia, né. O amante destro, ele mostraria-se afinco ao método de coleção de visão, né, que é de Aires, né, e buscaria a verdade, né, por meio desse logoi. Então, por meio dos seus dois discursos, Sócrates ele busca trazer Fedro, então, o amor desse logoi canhoto, né, para o amor desse logoi destro. Então, essa metáfora que ele faz ali poderia ser interpretada assim. No seu primeiro discurso, ele vai fingir que ele é um não amante, né, para poder, então, ganhar o jovem. Ele vai, então, se assemelhar a um amante do logoi, que busca o agradável, né, que busca os prazeres, sem se importar com a verdade, né. Para isso, Sócrates ele vai usar assim, uma retórica similar, né, ao discurso de Lísias, né, mas, como a gente já viu, também apresentaria ali semelhanças aos discursos feitos de Sócrates. O importante para Sócrates ali é cativar, né, o amor de Fedro pelo logoi, para depois, na palinódia, ele tentar realmente conduzir ele para o amor à filosofia.
A princípio, Sócrates recusa fazer um discurso, né? E Platão parece descrever uma brincadeira, né? Uma inversão de papéis, né? Colocando Sócrates na posição de estudante de retórica, né? Quando Fedro diz a Sócrates a mesma frase que ele ouvira dele antes, né? Quando Sócrates fala que conhece bem o Fedro, e ali ele fala, não, mas eu também te conheço muito bem, viu, Sócrates? Então, e o Sócrates sabe do perigo desse discurso, né, que ele está prestes a proferir, e por isso que ele vai cobrir a cabeça, né, simbolizando ali, está escondendo, né, temendo ali a desaprovação, né, de Deus, das palavras que ele está ali prestes a proferir, né. Porém, mesmo sendo um discurso torto, né, Sócrates já sinaliza ali alguns elementos que vão ser essenciais nessa chamada retórica filosófica, né. Então, Sócrates começa o discurso buscando, antes de tudo, definir o que é amor, e assim, atentar-se para a verdade do objeto discutido, né? Ao contrário da busca pelo eikos, né? Pela imagem, pelo verossímil, né? E nós notamos que desde o seu primeiro discurso, Sócrates está usando então da pedagogia. Ele está buscando tocar a alma de Fedro, falando sua linguagem, né? Para depois então conduzir ele para outro tipo de discurso, né? Então, Sócrates ele vai buscar cativar pela sua apreciação a beleza erótica, né, ressaltando que pelo amor que Fedro vai demonstrar, então, pelo seu discurso. Já no segundo discurso de Sócrates, ele está já tendo conseguido despertar, né, encantar a alma ali, usando-se do Eros, Sócrates, então, ele pode mostrar esse verdadeiro logoi, né, pela condução ali das formas, né. Todavia, não é todo tipo de alma que vai poder, então, ser conduzido as formas. Como a gente vai notar, né, no decorrer do mito da Palinódia, somente aqueles que já viram as formas, né, em outras encarnações, é que podem, então, conhecer a beleza do logoi filosófico. Pela Palinódia, Sócrates ele usa da imagem do cavalo alado, ele busca mostrar ao Fedro que apenas quando o cocheiro ele consegue domar seu cavalo, é que a alma consegue prosseguir em sua condução pelo mundo divino. Bom, o que a gente entende, então, como pedagogia, né? Para saber conduzir bem a alma do interlocutor, né? Então, é preciso uma espécie de método, né? Porque, senão, o discurso ele vai ficar como um caminhar de cego, né? Então, ele precisa estabelecer um acordo, primeiro, com o seu interlocutor, né? Sobre o assunto que eles estão conversando. Depois, é preciso, então, investigar o assunto, né? Buscar conhecer bem os temas que está sendo discursado, né? Procurar, por assim dizer, né, a verdade daquele assunto. Depois, é preciso conhecer o tipo de discurso apropriado por esse interlocutor, né? E depois, saber os tipos de almas e quais, então, são os tipos apropriados de discursos para cada alma. Então, por assim dizer, né, a pedagogia, ela se atentaria não necessariamente só para a condução, né, de qual o discurso que eu vou usar e qual tipo de alma vai se tocar por aquele discurso. Mas a pedagogia, aqui em Platão, né, no Fedro, também poderia ser interpretada como usando-se desses elementos da dialética também, porque também está envolvida essa busca ativa ali, né, essa busca por a verdade da questão que está sendo discutida, tá? Bom, nós podemos entender a pedagogia como uma forma de educação, né, um modelo de aprendizado, né, nessa perspectiva da análise do Fedro, né, como uma reflexão sobre a educação, em específico sobre a educação dos discursos, né? O método de condução apresentado no Fedro, ele usa do eros, ou seja, daquilo que é familiar, né, contemplativo e belo, do seu interlocutor para conduzi-lo. E a educação ela passa a ter um caráter individual, né, direcionado para cada tipo, né, específico de alma. E esses elementos da pedagogia vai ilustrar a importância de se atentar para o uso dos elementos internos da alma, né, em conjunto com a dialética. Apenas os recursos argumentativos, né, tal como a gente vê no método dialético, às vezes são estratégias que não são tão bem-sucedidas para convencer os interlocutores, né? Então, sendo necessários aprofundar na alma dele, nos afetos, né, nos fatos, né, despertados pelos discursos, para ajudar, então, a convencê-lo. Inclusive, esse despertar dos afetos, das emoções, dos fatos, né, é usado por outros oradores ali, né? A questão toda que Platão, percebendo disso, ele vai fazer, por assim dizer, uma junção. Ele vai, então, entender que o discurso ele deve, sim,
despertar emoções, deve chamar atenção para elementos individuais, deve falar, né, a língua, por assim dizer, do interlocutor, mas também deve se atentar para esse método dialético, né, para essa investigação, né, mais atenta, né, sobre o assunto discutido. Inclusive, a gente pode se perguntar, né, será que em outros diálogos de Platão, né, que nós tivemos ali interlocutores que não foram, né, que não estiveram abertos, né, para entender a filosofia, né, como Cálices ou Trasímaco, né? Será que a gente poderia entender como uma falha persuasiva, né, desses personagens, né, como uma falha metodológica, né, como uma forma ali que ele não aplicou uma pedagogia, né, porque eles estavam fechados, né, eles, por assim dizer, não houve ali um processo anterior de abrir, por assim dizer, né, a alma deles, porque no Fedro mesmo ele vai usar essa metáfora, né, que é a metáfora da semeadura, né, que ele fala que é preciso semear a alma das pessoas antes de plantar, então. É preciso preparar o terreno antes de plantar a semente, né? Então, você precisa estar com o terreno preparado, com a alma preparada, com a alma aberta, para depois você, então, introduzir, né, os discursos. Bom, desculpem aí pela minha tensão da fala, mas eu vou, então, encerrando por aqui, viu? Muito obrigada aí pela atenção de todos. Bárbara, muito obrigado, parabéns pela exposição. Eu vou passar para Yasmin Yux, doutoranda em filosofia aqui na USP, que é graduada em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em filosofia pela Universidade Federal Fluminense e hoje vai apresentar para a gente um trabalho sobre o Protágoras. Não é isso? O espaço é seu, Yasmin. Obrigada, Edson. Eu queria agradecer a todos aí, pessoal da organização do evento, a você que está aqui coordenando a nossa mesa, todo mundo que está aí presente, e a Bárbara, que fez uma belíssima exposição agora para nós aí. Eu agradeço muito pela exposição dela, concordo plenamente com esse tipo de leitura enriquecida, né, que usa os elementos da ambientação, os elementos dramáticos, ou melhor, lê esses elementos com uma importância muito além, né, do mero expediente literário, né, a importância filosófica do drama, né. Então, os diálogos realmente do Platão devem ser lidos como dramas, né. Então, eu concordo plenamente com essa leitura. Bom, eu quero dizer que é uma honra para mim, né, poder contribuir com essas discussões aí sobre esse tema tão premente, importante nesse momento, mais do que nunca, né, que é a educação, principalmente aí no espaço da nossa querida e amada Universidade de São Paulo, né. Bom, também não poderia deixar de dizer, né, que viva a universidade pública, fora Bolsonaro, que é um criminoso, né, que eu espero fervorosamente que seja punido junto aí com seus asseclas à altura aí dos seus crimes o quanto antes. Bom, dito isso, então, eu vou passar a minha apresentação, cujo objetivo é apresentar argumentos aí para elaborar uma interpretação que se opõe à ideia de que o Protágoras seja um diálogo aporético. Aporia, né, em grego, significa aí, grosso modo, dificuldade, né, uma falta de um caminho. Nós temos aí, né, a aporia, né, aporos, o prefixo de negação a, somado a poros, né, que significa, poros significa passagem, caminho, recurso para chegar a algo, né? Então, quando nós estamos aí em aporia, é como se nós estivéssemos aí metaforicamente com um problema nas mãos, em suspenso, né? Ou em um beco sem saída, né? Então, a gente tem essa ideia de que o Protágoras, né, assim como os demais diálogos socráticos, que são os da primeira fase, né, do Platão, essa ideia de que o Protágoras não apresentaria uma saída conclusiva, né, para os problemas em pauta.
mas que deixaria em suspenso as conclusões positivas sobre o problema da virtude, que é o tema predominante. Bom, essa leitura, né, de que o Protágoras é um diálogo aporético, ela vem do fato de que nós temos aí, vou fazer um resumo bem grosseiro, né? A gente tem Sócrates aí, de um lado, primeiro, dizendo que a virtude não pode ser ensinada, né? E Protágoras, de outro lado, dizendo que não só ela pode ser ensinada, como ele é um dos maiores mestres nesse assunto, né? E com o desenrolar do diálogo, essas posições se invertem, né? Elas se invertem e Sócrates, no final do diálogo, diz o seguinte: eu, Sócrates, afirmava que a virtude não pode ser ensinada, enquanto você, né, Protágoras, dizia que ela pode. E parece que a conclusão da discussão ri de nós, como se dissesse: vocês dois são muito estranhos, né? Sócrates afirmava que a virtude não pode ser ensinada e agora se contradiz, tentando demonstrar que todas elas são conhecimento, ou seja, sendo conhecimento, podem ser ensinadas. E Protágoras supunha que ela podia ser ensinada, mas agora acabou se contradizendo e diz que a virtude é quase tudo menos conhecimento, e, portanto, ela não poderia ser ensinada. Isso está na passagem 360e, que é já o final do diálogo, né? Então, com isso, nós ficaríamos aí sem saber ao certo se há uma tese positiva a ser sustentada no diálogo, ou se Platão quer mostrar que o assunto é complexo demais para que se obtenha uma solução pacífica, né? Ou ainda se ele quer que o próprio leitor se debata sozinho e reflita, né? Se exercite em meio a essa discussão. Então, por isso é que o Protágoras acabou sendo considerado um diálogo aporético, né? Mas o que eu quero fazer aqui, né, nessa minha breve apresentação, é mostrar como, na verdade, Sócrates ele está sustentando desde o início que a virtude é conhecimento, né? Mas que ele defende, primeiramente, uma posição contrária a essa sua própria, com o objetivo de estimular o Protágoras a revelar contradições internas à sua posição de que a virtude pode ser ensinada, para fazer notar, no desenrolar da discussão, que a virtude não é um tipo de competência técnica voltada à manipulação de um determinado campo da existência, mas que é, ao contrário, antes de tudo, um autoconhecimento, né? Um conhecimento de tipo muito especial, que capacita aquele que o possui a agir bem em todas as situações da existência, né? Então, sendo por isso mesmo o tipo de conhecimento mais valioso a ser buscado, né? Bom, dito isso, então, vamos ao Protágoras, né? O diálogo platônico-Protágoras traz à baila um tema especialmente importante, não só para o contexto de Atenas do período clássico, mas para todos nós hoje, né? Um tema muito atual. Trata-se da discussão sobre qual seria o melhor modelo de educação para os jovens, isto é, quais seriam as diretrizes educacionais realmente efetivas que modelariam os jovens para que se tornem cidadãos virtuosos. Esse problema, né, que é um problemão, é introduzido pelo contexto dramático do diálogo da seguinte forma. O personagem Hipócrates, que não é o famoso teórico aí, grego da medicina, mas é um jovem do qual, historicamente, nós sabemos muito pouco, esse jovem Hipócrates chega ao alvorecer na casa de Sócrates, muito cedo, pedindo a ele que o acompanhe para encontrar o famoso sofista Protágoras, que estava de passagem em Atenas. Hipócrates ouvira dizer que Protágoras era o maior sábio nos discursos de pessoas que teceram outros diversos elogios sobre a sua sabedoria. Então, o Hipócrates chega lá na casa do Sócrates e pede ao Sócrates que dialogue com Protágoras em seu favor, né?
a fim de convencer aí o Protágoras a tomar o Hipócrates como seu discípulo, né? Porque o Hipócrates quer se tornar sábio também. Bom, lembrando que, claro, com a emergência da Constituição Democrática aí, né, século V, também surgiu esse fenômeno, né, dos mestres e discípulos na arte do bom discurso. E os grandes sofistas aí, como Protágoras, Górgias, Hípias, né, eles eram muito aclamados e até disputados, né, pelos jovens como mestres da retórica. Bom, e o Sócrates, então, ele topa, né, ele aceita ir até Protágoras junto com Hipócrates, mas antes disso, ele faz algumas observações aí para Hipócrates que são bem importantes para o leitor, que vai se confrontar aí em seguida com um grande diálogo, né, entre Sócrates e Protágoras. Então, Sócrates, ele pergunta a Hipócrates a respeito de qual assunto um sofista torna outro homem hábil no discurso. E Hipócrates não sabe responder, né, de qual ofício o sofista é mestre. Ele não sabe responder essa pergunta. E o Sócrates, então, faz diversas advertências ao Hipócrates, né? Diz que Hipócrates não sabe a que tipo de risco vai submeter a sua alma, que a alma é o que há, né, o que nós temos de mais valioso, e que o que nutre a alma, isto é, o alimento da alma, o que alimenta a alma, são os ensinamentos, e que ele, o Hipócrates, não sabe quem é Protágoras, e muito menos ainda qual é a qualidade dos ensinamentos que o Protágoras tem para oferecer e para lhe vender, né? Ele diz ainda que os alimentos do corpo podem ser guardados e avaliados antes de serem consumidos, mas os da alma, uma vez que se pague por eles, são carregados nela, e daí se sai beneficiado ou prejudicado. Que assim como os negociantes e vendedores de alimentos vendem muitos produtos nocivos ao corpo sem se preocupar com a saúde dos seus clientes, né, efetivamente, também Hipócrates corre o mesmíssimo risco, com consequências muito mais maléficas, né, com esses negociantes que vendem ensinamentos que podem envenenar a sua alma. Então, tudo isso antes deles se encontrarem com Protágoras, né. Bom, todo esse contexto introdutório demonstra aí a importância de se atentar para as bases conceituais que norteiam o processo educativo, né? E é por isso que a grande questão do Protágoras é a concepção de virtude, a relação entre as diferentes virtudes e principalmente a possibilidade, os limites da ensinabilidade da aprendizagem da virtude. Então, no Protágoras são então aí apresentadas três concepções que são, digamos, rivais, né, de paideia e areté, quer dizer, de educação e virtude. A concepção dos sofistas, né, que são aí os tradicionais educadores da Grécia, né, a concepção anterior dos poetas, e a concepção socrática, que é inovadora, né, cuja base aí é essa indissociabilidade entre virtude e conhecimento, né? Bom, voltando então ao desenrolar do diálogo, né, Sócrates vai com Hipócrates encontrar Protágoras, e aí Sócrates pergunta então diretamente ao sofista o que exatamente ele, enquanto educador, tem para oferecer aos jovens, né? O que é que ele ensina efetivamente aos jovens, qual é o objeto do seu ensino? E Protágoras responde que ele ensina os jovens a tomarem boas decisões, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, para que eles se tornem aptos ao máximo para agir e para discursar. Sócrates se mostra, então, perplexo e diz que não imaginava que isso pudesse ser ensinado, pois o que se vê, diz Sócrates, e essa é uma parte bem importante, né, no âmbito público, né, o que se vê é que enquanto os arquitetos são respeitados nas decisões sobre as construções, os engenheiros navais são respeitados nas decisões em relação aos assuntos náuticos, assim como os médicos em assuntos da saúde, etc. Quando se trata de assuntos políticos,
né, da administração da cidade, dos interesses públicos, todos se sentem em pé de igualdade para decidir, aconselhar e opinar. E ninguém reprova, né, essas pessoas de Sócrates, como reprovaria se eles quisessem se imiscuir aí em assuntos arquitetônicos, médicos, navais, né, sem terem conhecimento técnico. E eles não são reprovados, mesmo não tendo sido instruídos, nem tendo conhecimento algum sobre como dirigir a cidade e a própria vida, né. Isso mostra que ninguém considera que possa ou deva aprender sobre esses assuntos. Além disso, diz Sócrates, na esfera privada, se vê quantos pais virtuosos possuem filhos corrompidos, longe de serem virtuosos, né? Então, o que mostraria também que a virtude não é ensinada, né? Ou não é ensinável, nem na esfera pública e nem na esfera privada. Por isso, então, diz Sócrates a Protágoras, quando eu tenho em vista essas coisas, eu não considero que a virtude possa ser ensinada. Bom, então essa é a posição inicial de Sócrates, né? A virtude não é um conhecimento especial que possa ser aprendido, porque todos se consideram virtuosos de forma inata, né? Todos se consideram aptos para dirigir a comunidade politicamente, opinar sobre questões morais. No núcleo familiar, homens virtuosos, muitos deles não conseguem transmitir virtude aos seus filhos, né? Então, disso se conclui que a virtude não é algo que possa ser ensinado, né? Mas, perceba, né, que os argumentos de Sócrates aqui, eles não demonstram que a virtude não é ensinável, mas que ela não é efetivamente ensinada, né? Então, tem uma grande diferença entre essas duas coisas. Parece que aqui nós temos uma manobra retórica bastante interessante, já que Sócrates era um excelente retórico, né? Porque Sócrates diz a Protágoras o seguinte: eu não vejo a virtude ser ensinada nem tratada com a reverência que as outras competências técnicas são tratadas, né? Ao contrário, a virtude é tratada como algo igualmente possuído por todos. É o que vige aí no sistema democrático, né? Aqui no Brasil nós temos aí os exemplos bem próximos e emblemáticos, né? Qualquer medíocre, enfim, criminoso pode legislar e pode ser eleito e dirigir cidades, estados, né? E mesmo a nação inteira. Então, frente a isso, né, o Sócrates, ele diz, então, a virtude não deve ser ensinável, né? Mas se você, Protágoras, né, diz que sim, que você é capaz de ensiná-la, né, então, por favor, mostre-nos como isso é possível, né? Então, percebam aí como Sócrates não está defendendo que a virtude não é ensinável, ou que ela não é um conhecimento especial, né? Ele está apenas manobrando a discussão, né, se colocando em uma posição X, que é a posição a partir da qual a multidão pensa e age, né, mas que não é a sua própria posição, para estimular o Protágoras a exibir os seus argumentos contra essa posição, né, para avaliar a qualidade dessa argumentação e para obter um espaço, né, no qual ele próprio, Sócrates, pode expor as suas próprias concepções. Então, é óbvio, né, que se a posição de Sócrates fosse essa, ou seja, de que a virtude não é ensinada, ou não é ensinável, né, é claro que ele não estaria aí preocupado com a educação de Hipócrates, né, com a nutrição da alma de Hipócrates, como eu coloquei antes, enfim, todo o zelo platônico, né, com a educação das crianças seria anulado, né, o próprio exercício socrático, talvez, do diálogo, da refutação, né, da purgação de concepções equivocadas, seria vão, né? Então, obviamente, essa não pode ser a posição de Sócrates. Ora, Protágoras defende que a virtude é ensinável e que os homens possuem diferentes graus de capacidade de desenvolvê-la, e embora todos tenham recebido por natureza alguma justiça, alguma sensatez, né,
há mestres que podem desenvolver as virtudes e que ele próprio é um mestre nessa arte. Né? Sócrates, então, concordando com ele que a virtude pode ser ensinada, né? Justamente porque, como eu quero mostrar aqui, essa já era a sua posição original. Então, ele avança para um ponto muito mais delicado do problema, né, com o Protágoras. O problema da unidade ou da multiplicidade das virtudes, né? As virtudes são todas a mesma coisa, são aspectos distintos da mesma coisa, ou são partes distintas, né? Qual é a diferença que elas têm entre si? Enfim, essa discussão vai permear o diálogo a partir daí. Bom, e é aqui que o Protágoras se contradiz, né? Resumindo, enfim, muitas e muitas etapas aí do diálogo, né? Nós chegamos aí ao ponto em que o Protágoras assume que o ignorante pode ser virtuoso. Né? Em que caso? Qual é o exemplo que ele dá? Ele acha, o Protágoras, que todas as virtudes são partes distintas da mesma coisa, mas que a coragem se distingue das demais virtudes, porque é possível, note-se, né? Veja bem onde é que o Sócrates vai pegar o Protágoras, né? É possível que alguém que seja injusto e ignorante seja corajoso, né? Essa ideia, inclusive, é uma ideia que nós encontramos aí no nosso senso comum, né? De que a ignorância e o conhecimento não afetam, nada tem a ver com a coragem de um indivíduo, né? E o Sócrates, então, vai analisar em pormenores essa afirmação, né, mostrando ao fim que a coragem é uma virtude que demanda um conhecimento que discerne claramente entre o que é temível e o que não é temível. Ou seja, a coragem é um tipo de conhecimento, né, muito distinto do mero ímpeto. Então, ele vai fazer todo né, vai haver todo um processo aí no diálogo para chegar nesse ponto. E o Sócrates, então, expõe, né, a sua posição, que é a seguinte, né? A virtude é conhecimento para ele. E todas as virtudes, por mais que se apliquem a situações distintas, têm isso em comum, né? O fato de serem conhecimento. Né? Claro, tem toda uma discussão na tradição interpretativa, entre os comentadores, né, de qual seria, afinal, a concepção de Sócrates sobre a natureza dessa relação entre as virtudes, né, eu não vou entrar nisso aqui, mas o fato de todas elas serem conhecimento, isso é um ponto pacífico, né, então, as virtudes que são enumeradas aqui no diálogo, né, a piedade, Rosium, a justiça de Caiusini, a temperança, Sofrosine, coragem, Andreia, e a sabedoria, Sofia, são todas conhecimento do bem e do mal, né? Mas não qualquer conhecimento, não é um conhecimento completamente objetivo e sistematizado, que confirma a inteligibilidade de uma parte do mundo, né? Como a arquitetura, enfim, os exemplos que eu usei, a engenharia naval. Mas um tipo de conhecimento especial, né, que Sócrates chama de metretike, a arte da medida, que abole o poder das aparências, do que nos parece doloroso ou agradável, aprazível, né, e nos ilude. Então, esse conhecimento da arte da medida destitui a autoridade dessas aparências enganosas, né, dos fenômenos, e desvela o que há de mal naquilo que parece imediatamente bom e vice-versa. E que nos engana como se nós estivéssemos vendo objetos grandes, né, ao longe, e pequenos junto de nós. Então, essa diferença de perspectiva, né, essa ilusão de ótica faz com que nós vejamos as coisas de forma distorcida, e a arte da medida, do cálculo, neste sentido, né, faz com que nós possamos ver de fato, né, os fenômenos como são. Então, nós nos iludimos sobre as reais magnitudes desses objetos, né, desses fenômenos,
E a virtude, ela é um conhecimento que faz com que justamente nós possamos abolir essa ilusão. Então, o virtuoso age no mundo discernindo o que é bom do que é meramente agradável. Ele discerne o que é temível do que não é temível, o que é bom para sua alma do que a degrada, embora a adule e lhe dê prazer imediato. Então, é por isso que a virtude é sempre um conhecimento, e ao contrário do que a multidão pensa, diz Sócrates, o conhecimento verdadeiro jamais é dominado pelos prazeres e vícios. O conhecimento é soberano, né? Mas que é justamente pela falta de conhecimento, ou seja, desse conhecimento das medidas, que se incorre no erro, né? Ninguém faz ou se dirige ao que é mal porque quer, mas porque toma o mal como um bem, né? Ou seja, por ignorância. Então, note-se que esse é um tipo de conhecimento muito especial, capaz de medir as reais magnitudes de prazeres e sofrimentos, ou seja, medos, vícios, desejos, adulações do corpo e da alma, futilidades em geral. Um conhecimento capaz de abolir a ilusão com que as aparências dos fenômenos transitórios afetam a alma. E, embora possa ser ensinada, demanda claramente uma prática íntima de transformação de si mesmo, né? Uma condução, né? Aí, como estávamos aí falando antes, para que uma autocondução, né? Para que se possa ser efetivamente aprendida. Então, essa é a peculiaridade tão especial do autoconhecimento. Então, para concluir, eu só quero, então, dizer que todas essas ideias, né, essas afirmações, elas não são dúvidas, elas não são especulações soltas de Sócrates, né, que levam a uma incerteza e nós ficamos aí sem pai nem mãe no final do diálogo, né. A minha posição, pelo menos até o momento, né, é que nós temos aí afirmações que são absolutamente positivas e que emergem do discurso, e principalmente da incoerência do discurso de Protágoras, né? Porque, para resumir, Protágoras, ele sustenta, né, que a virtude pode ser ensinada, no sentido largo do termo, né, sob a forma de um condicionamento social e da aquisição aí de uma instrução de certas técnicas, né? E ele sustenta, né, em segundo lugar, que as disposições mentais que presidem, digamos assim, a condução própria dessas virtudes, elas não são idênticas, né? E quando ele é obrigado a defender essa tese, né, e é refutado por Sócrates, o Protágoras acaba tendo que reconhecer que as diferentes virtudes dependem da aplicação de um saber universal, né, que é justamente a metretike, é a arte das medidas, né, a arte da medida dos prazeres e das dores, né. E então o Protágoras é constrangido a abandonar lá a sua primeira tese de que as virtudes podem ser ensinadas, né. Bom, então nós temos aqui uma aparência de aporia na minha interpretação, né, como se ambos tivessem mudado de posição ao longo do diálogo e nenhuma certeza restasse, mas na verdade o que eu quis mostrar aqui é que Sócrates nunca mudou de opinião, né, mas ele, de forma muito astuta, como um bom manipulador da retórica que né, fez com que o Protágoras acreditasse nisso para que ele fizesse a sua exibição, né, e a sua incoerência pudesse ser desvelada a partir dessa sua epídexis, né, a sua exibição das suas posições, e que Hipócrates, né, voltando lá, o Hipócrates que está observando tudo e que está assistindo a tudo isso, né, pudesse perceber e avaliar que tipo de ensinamento era esse com que ele estava prestes a alimentar a sua alma, né. Então, de tudo isso eu concluo que o Protágoras não é um diálogo aporético, né, no que eu me junto também a outros comentadores, e concordo, né, com comentadores como, por exemplo, Dorion e o professor Daniel Lopes, que tem um belíssimo trabalho sobre o Protágoras, né, uma tradução maravilhosa, a quem, aliás, eu aproveito para fazer um agradecimento mais uma vez, né, pela ajuda
inestimável que ele me deu aí. Ele me enviou várias edições do Protágoras para que eu copiasse, enfim, isso tem sido de grande valia para mim, né, para minha tese. Mas, enfim, então, parece que, aqui para terminar, que nós podemos, então, nos desviar do Protágoras um pouco para as leis do Platão, né, e perceber lá nas leis o contraste inequívoco entre o pensamento filosófico e o sofístico que o Platão insiste em nos mostrar, né. Isso em uma posição bastante emblemática. Enquanto o Protágoras, né, o famoso Protágoras, preconizava que o homem é a medida de todas as coisas, né, nas leis nós temos que a medida de todas as coisas é o divino. Esse divino que Platão sempre buscou como paradigma ao justificar a necessária desumanização, ou talvez melhor, a transhumanização dos homens. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Então, depois da exposição da Bárbara e da Yasmin, agora eu vou fazer a minha. Eu certamente não vou fazer com a mesma eloquência, com a mesma fluidez das minhas colegas, mas desculpem caso haja algum erro, caso haja alguma falha. E também vou adiantando que eu ainda não tenho muito bem elaborado uma tese, um argumento como as colegas. Eu parto do Protágoras, dessa noção de metretiké, né, como a Yasmin já definiu, um conhecimento especial, as palavras dela, que destitui a autoridade da aparência, que vai abolir a ilusão, que é um cálculo que a ciência com a qual se calcula corretamente o valor relativo dos prazeres a fim de se fazer a melhor escolha possível. Então, eu quis seguir o rastro dessa noção de metretiké e fui pesquisando as ocorrências dessa noção em outros diálogos. E aí, a Yasmin fez um desvio no final para as leis, eu fiz um desvio para o político. Eu, perseguindo essa noção, esse termo, eu fui parar no político. E a leitura que eu faço é que a metretiké do Protágoras, ela é uma metretiké, dizendo de forma geral, né, grosso modo, é uma metretiké no homem. E a metretiké no político, a metretiké do diálogo político, é uma metretiké na cidade. Tá? Então, eu acho que o meu texto vai tratar disso. Caso haja alguma dúvida, alguma sugestão, eu peço que façam no final. Tudo bem? Então, vou fazer minha leitura, todo o meu trabalho, buscando essas relações entre metretiké e paideia no diálogo político de Platão. Bom, no político, a metrética aparece em sentido literal e metafórico no centro do diálogo, na passagem 283C, 285C. É uma passagem, inclusive, relativamente pouco lida, pouco debatida, meio que deixado de lado. Mas uma passagem importante, porque nela Platão faz a distinção entre duas metréticas. Talvez seja o único diálogo, o Bruno pode me ajudar, em que há essa distinção de duas metréticas. E a tradução que eu estou usando é a velha tradução da coleção Os Pensadores, aqui, do Jorge Paleicat e João Cruz Souza. Então, a metrética aparece em sentido literal e metafórico no centro do diálogo, parece ser um recurso dramático e pedagógico. As meninas falaram do drama, né, desse caráter pedagógico do drama, né, com o qual se sugere que o conceito é central para compreender plenamente o que é a ciência régia e, por conseguinte, o político. A referida noção é introduzida a partir de uma consideração sobre o excesso e a falta. Cito 283CD. A grandeza e a pequenez, tudo o que constitui excesso ou falta, pois acredito que é isso tudo que se aplica à arte da medida. Fim da citação. A princípio, busca-se uma medida para os discursos,
O estrangeiro, que é o condutor do diálogo versado em dialética, havia proposto tomar a tecelagem como modelo para a arte política e acabou se estendendo bastante. O estrangeiro distingue duas espécies de metrética. A primeira mede a grandeza e a pequenez das realidades, limitando-se às suas relações quantitativas. Desse tipo de medida, servem-se as artes para as quais o número, os comprimentos, as profundidades, larguras, espessuras se medem por seus opostos. Platão diz que não podemos nos ater a esse único tipo de metrética, porque se toda medida fosse relativa, jamais poderíamos dizer que algo é muito grande ou muito pequeno, visto que por maior que uma coisa seja, sempre pode haver outra que seja ainda maior do que ela. E por mais que um objeto seja pequeno, pode haver outro menor. Então, essa primeira metrética limita-se às suas relações quantitativas. A segunda metrética diz respeito às necessidades essenciais do dever. Todekatatem inicios anagikaiam usiam. Está em 283d. Não se limitando às relações mútuas entre os termos, mas às suas relações com a justa medida. Diferentemente da primeira, não se trata de uma medida quantitativa e sim qualitativa, aplicando-se às realidades existentes no tempo e, portanto, sujeitas ao dever. É importante sublinhar que o métrium não é algo estável, dado de uma vez para sempre, válido em todos os casos. Pelo contrário, ele se produz em cada caso de uma maneira diferente. As noções que o especificam, o conveniente, o oportuno, o adequado, fazem referência explícita a um contexto concreto. Nada pode ser conveniente, oportuno, adequado, a menos que seja para alguém, para alguma coisa, em certas circunstâncias determinadas. Eles terão que ser adequados ao seu executor, ao seu destinatário, ao seu propósito e ao contexto em que eles se dão. Não obstante a questão da medida tenha surgido no diálogo após o estrangeiro apontar a necessidade de um critério para estabelecer estabelecer o que é adequado aos discursos, evitando que eles incorram na efremidade produzida pelo excesso ou pela falta, a aplicação da segunda metrética não se limita a eles. O estrangeiro enfatiza que essa arte, a metretiqué, é condição para outras artes, como a política. Cito a passagem 284ab. Negar a natureza do maior qualquer relação que não seja com a natureza do menor não será excluí-lo de toda a relação com a justa medida? Não iríamos destruir com tal pretensão as artes e tudo o que elas produzem e abolir, por outro lado, a própria política que procuramos definir e essa arte da tecedura que acabamos de estudar? Pois podemos afirmar que para todas essas artes, aquilo que se situa aquém ou além da justa medida não é uma coisa irreal, é ao contrário, uma realidade desagradável, que elas procuram afastar de suas produções, e é preservando a medida que elas asseguram a bondade e a beleza de suas obras. Fim da citação. Então, para nossos propósitos, faz necessário analisar os motivos pelos quais Platão sustenta que a arte de medir é condição fundamental para a política. Passo a falar da ciência do político. Platão afirma que a ciência régia é uma ciência diretiva, cuja finalidade é determinar o que é conveniente para a cidade, a fim de melhorá-la e educá-la para a virtude. Trata-se de um saber que é, ao mesmo tempo, científico e prático. Para ser bem-sucedida, ela deve realizar o ideal de justiça em um contexto histórico determinado e concreto. Seu trabalho de organização é um caráter intermediário entre a ordem do imutável e a ordem da praxis humana. Esse aspecto se torna claro a partir, por exemplo, da passagem que o estrangeiro justifica uma afirmação que o seu jovem interlocutor acha difícil de admitir, que o verdadeiro político deva governar sem leis. Embora legislar seja a função real, o mais importante não é dar força às leis, mas ao homem real dotado de prudência. A lei
jamais seria capaz de estabelecer, ao mesmo tempo, o melhor e o mais justo para todos, de modo a ordenar as prescrições mais convenientes. Pois a diversidade que há entre os homens e as ações, e por assim dizer, a permanente instabilidade das coisas humanas, não admite em nenhuma arte, em assunto algum, um absoluto que valha para todos os casos e para todos os tempos. A arte política, desse modo, consiste não na aplicação de normas absolutas que valem para todos os casos, mas na organização da cidade, pois sabe as ocasiões oportunas ou não para iniciar e levar adiante os grandes empreendimentos. Agora, passo para uma passagem importante, que é a da tecelagem, o paradigma que vai servir como paradigma para a arte política. Essa passagem está em 279A, 280A do Diálogo Político. Nessa curta passagem, o estrangeiro discorre sobre a tecelagem, arte que servirá de paradigma para a arte política, contendo elementos necessários para a definição desta. Da tecelagem, é importante destacar o aspecto do entrelaçamento das causas contrárias, deduzido da redução das atividades humanas a duas grandes artes, separar e unir. A fiação, que é uma das causas auxiliares da tecelagem, vale-se desses dois modos opostos para produzir fios de natureza contrária, um rígido para a urdidura, o outro flexível para a trama. Do mesmo modo, ocorre com a tecelagem, visto que a parte fundamental dessa arte é o justo entrelaçamento do fio da trama com o fio da urdidura. Por meio desse paradigma, o estrangeiro visa reproduzir a complexidade das relações da arte política, mostrando que as operações de separar e de unir, ainda que contraditórias, podem colaborar para produzir o mais excelente de todos os tecidos. Vou citar 311C. Eis, pois, terminando em perfeito tecido, estofo que a ação política urdiu quando, tomando os caracteres humanos de Andreia e Sofrosine, a arte real congrega e une suas duas vidas pela concórdia e amizade, realizando assim o mais magnífico e excelente de todos os tecidos. Abrange em cada cidade todo o povo, escravos ou homens livres, estreita-os todos na sua trama e governa e dirige, assegurando à cidade, sem falta ou desfalecimento, toda a felicidade de que pode desfrutar. Fim da citação. O político é definido como um tecelão, mas o que ele tece? Primeiramente, o estrangeiro diz que o tecelão régio deve tecer 7 artes necessárias para a vida da cidade, cujos objetos são apresentados da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a espécie primitiva, a seguir o instrumento, o vasilhame, o veículo, o abrigo, o divertimento, o alimento. Além dessas artes, o político deve tecer as artes auxiliares, como a estratégia e a retórica, sabendo subordiná-las a si e dizer-lhes o que deve executar. Por fim, há os diferentes componentes da virtude e os temperamentos humanos, esse ponto que me interessa, com os quais o político deve saber fazer uma mistura harmoniosa, de acordo com a justa medida. O estrangeiro assevera que a enfermidade e a decadência das cidades não são atribuídas à deficiência da virtude, mas ao seu excesso. Não é a falta de coragem, Andreia, ou de moderação, Sofrosine, que leva os temperamentos e as cidades à ruína, mas o seu excesso. De fato, é o desenvolvimento isolado de cada uma dessas virtudes e, portanto, o seu caráter desmedido, decorrente da falta da adequada mistura entre elas, que leva os temperamentos a cair na ferocidade bestial ou na humilhante fama de todos. E, por consequência, provoca nas cidades a degeneração da coragem natural em loucura furiosa ou a degeneração da moderação em excesso de fraqueza, terminando num estado de completa enfermidade. Tratar da mistura adequada das partes da virtude, que acontece quando o homem régio é dotado dessa arte que é a metrética. Na última sessão do político,
Na última sessão do Político, 306A, 311C, na qual se define a natureza do verdadeiro homem régio, o estrangeiro analisa os contrastes no interior do Estado, sobremaneira o contraste entre Andreia e Sofrosine. Eu vou seguir a tradução dos pensadores, que traduz Andreia como energia. Tá? Ele sabe que a posição que defende sobre essas virtudes pode gerar certo espanto, qual seja, elas são grandemente inimigas uma da outra, opondo-se em facções adversas em muitos dos seres nos quais residem. Ora, comumente afirma-se que todas as partes da virtude são naturalmente amigas. O exame que se inicia em 306C visa estabelecer justamente se essa amizade é absoluta, como geralmente se diz, ou se, ao contrário, existe alguma parte que seja diferente de suas congêneres. Trata-se de procurar, em todos os domínios, as coisas que chamamos belas, mas que classificamos sob duas espécies contrárias uma da outra. Como exemplo, o estrangeiro opõe velocidade à tranquilidade. Ele observa que, em muitas ações e em muitas circunstâncias, sempre que nos sentimos encantados pela velocidade, pela força, pela vivacidade do pensamento, do corpo ou da voz, exprimimos nossa admiração por meio de uma palavra, Andreia, aqui na tradução energia. De fato, dizemos que algo é vivo e enérgico, pronto e enérgico, ou forte e assim por diante. Em outros casos, o que nos encanta é a maneira tranquila pela qual uma coisa se faz e exprimimos nossa admiração com termos contrários ao que acabamos de citar. Chamamos pacíficas e sábias as realizações do pensamento e, quando se trata de ações, chamamos-las lentas e doces. E para todas as coisas que se desenvolvem com lentidão oportuna, não damos o nome de Andreia, mas de Sofrosine, temperança. Todavia, quando essas duas qualidades se manifestam fora de propósito, criticamos-las, chamando com nomes contrários. Se aparecem mais vivas, mais rápidas, mais rudes do que convém, nós as chamaremos violentas, extravagantes. Agora, quando são mais graves, mais lentas, mais brandas do que convém, nós as chamamos frouxas e indolentes. Vou dar um salto aqui e, com base nessa última passagem, vou colocar o problema que aparece ou que deve ser resolvido pela ciência régia, que é o seguinte: como, então, misturar adequadamente os temperamentos que se inclinam mais para a Andreia com os que se inclinam mais para a moderação? Trato, então, agora da educação como auxiliar primeiro da arte política. No político, Platão ressalta que há indivíduos aptos para a educação, enquanto outros não. Ao mesmo tempo, reconhece que os indivíduos possuem temperamentos diferentes, como vimos, pois, enquanto uns estão orientados para a coragem, outros estão para a moderação. Acabei traduzindo Andrei aqui agora por coragem, né? Energia. E ambos devem ser educados para conviverem bem na cidade. Em 308D, o estrangeiro esclarece que a política de que fala é verdadeiramente conforme à natureza. Vou citar aqui a passagem 308D. A passagem começa assim: nossa política, a política verdadeiramente conforme à natureza, jamais consentiria em constituir uma cidade formada de bons e maus. Ao contrário, começaria, evidentemente, por submetê-los à prova do jogo. E, terminada essa prova, confiá-los-ia a educadores competentes e habilitados para esse serviço. Reservaria, entretanto, a si o governo e a direção, assim como faz o tecedor com relação aos cardadores e a todos os demais auxiliares que preparam os materiais que lhe urdirá, mantendo-se constantemente junto deles para governar e dirigir todos os seus movimentos, e determinando a cada um as obrigações que julga necessárias ao seu próprio trabalho de tecedura. Fim da citação. Monique Tissot, em seu artigo Une politique vraiment conforme à la nature, considera surpreendente esse modo de caracterizar a ciência régia. Ela sustenta que, se tal conformidade à natureza existe,
ela não pode ser imediata. Ora, para adquirir um modo de existência política, os indivíduos devem passar por uma paideia e participar de duas virtudes contrárias. Ainda segundo a comentadora, o estrangeiro chama de verdadeiramente conforme a natureza uma política consciente de que a educação é sua auxiliar primeira e indispensável para domesticar essas forças verdadeiramente naturais que são as paixões e conduzir os homens da existência natural à existência política. Mas a educação das paixões, como mediação privilegiada da ação política, concentrada sobre o papel mediador do Timoeides entre o Epitimeticon e o Logisticon, amplamente desenvolvida na República, não basta para superar o conflito natural existente no nível das virtudes, no interior das próprias virtudes. Exige-se um segundo entrelaçamento, porque as virtudes se enraizam em tendências naturais opostas e refletem uma dualidade mais original, ou, para usar as palavras do estrangeiro, na conclusão do relato mítico, refletem duas maneiras opostas de viver e nascer. Após ter separado a política das artes afins, o estrangeiro ressalta o caráter diretivo da ciência régia. Essa não possui obrigações práticas, dirige ao contrário aquelas que existem para realizar essas obrigações, pois sabe quais ocasiões são favoráveis ou não para iniciar ou levar adiante os grandes empreendimentos e as demais apenas executarão suas ordens. O verdadeiro político dirige aqueles que educam para que recorram a exercícios que permitam uma boa mistura em favor do bem da cidade. Por outro lado, aqueles que não têm aptidão para a virtude e são guiados pela natureza má devem ser duramente castigados. Cito: ora, assim também, ao que me parece, fará a ciência real com relação a todos, aqueles que, sob a égide das leis, ministram a instrução e a educação. Reservará a si a autoridade diretiva, não permitindo treinamento algum que não tenda a facilitar sua própria amálgama, formando caracteres que se prestem a isso, e recomendará a eles tudo ensinem nesse espírito. Se houver caracteres aos quais não seja possível comunicar andreia, temperança, sofrosine e outras inclinações virtuosas, que sejam arrastados ao contrário, pelo ímpeto da má natureza, ou que sejam arrastados ao contrário, pelo ímpeto da má natureza, a impiedade, a imoderação e a injustiça, dele se livrando a ciência real por sentenças de morte ou exílio e por penas as mais infamantes. Fim da citação 308 e 309A. Então, essa é a intervenção educativa do político diante da diversidade de temperamentos humanos. Uma vez eliminado o verdadeiramente mal, combinará o impetuoso com o temperante, como se combinam os fios mais duros da ordidura com os mais flexíveis da trama. A tarefa da política consistirá em unir os elementos divinos das almas com fios divinos, e os elementos humanos com fios humanos, procurando infundir uma opinião realmente verdadeira e firme acerca do belo, do justo e do bom. Com relação ao modo pelo qual o político conseguirá realizar sua função educativa, Platão diz apenas, depois de insinuar que será ajudado pela musa de sua arte régia, que procura educar e misturar o melhor possível os diversos temperamentos nos cargos, nos matrimônios e em toda espécie de alianças. Já vou encerrar. Então, falei do Protágoras no início, diferentemente do Protágoras, a metrética é tratada de forma mais aprofundada aqui no político. Platão, ao distinguir duas medidas, a primeira quantitativa e a segunda qualitativa, sustenta que essa é a segunda que se aplica às realidades sujeitas ao dever. É condição para todas as artes, inclusive para a arte política. O verdadeiro político, dotado da medida qualitativa, é capaz de determinar o que é conveniente para a cidade, a fim de aperfeiçoá-la e educá-la para a virtude. Além disso, o político, o tecelão régio, por meio da justa medida, testa os componentes da virtude e os temperamentos humanos de forma harmoniosa. Platão reitera
que nem todos estão aptos para a educação, e entre os que podem ser educados, uns estão orientados para a Andreia e outros para a Sofrosine, e todos devem ser educados para viverem de forma harmoniosa na cidade. É essa a ação educativa do político diante dos diferentes temperamentos humanos. Uma vez eliminado o verdadeiramente mal, combinará o impetuoso com o temperante, como se combinam os fios mais duros da urdidura com os mais flexíveis da trama. É isso.